Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado. Eu queria começar por fazer uma pergunta que eu acho que os portugueses que nos estão a acompanhar em casa fazem. É: onde é que está Fernando Medina? Onde é que está o Ministro das Finanças? Exatamente. E, portanto, em vez da conversa do houve tempo e houve história, a pergunta que os senhores deputados hoje deviam fazer ao vosso Governo é porque é que o Ministro das Finanças está escondido em casa, em vez de estar aqui a responder ao Parlamento. Era isso que os senhores deviam estar a fazer hoje. E mandam e enviam para aqui os ministros que do orçamento, que terão participado neste orçamento, saberão 1/10 do que Fernando Medina, que preparou o orçamento, segundo ele próprio sabe. Mas porquê? Todos sabemos porquê. Porque Fernando Medina se quer esconder e não quer vir ao Parlamento enfrentar o embuste de orçamento e de pacote que apresentaram aos portugueses. Essa é que é a verdade dos que aqui estão hoje. Mas já agora, senhores membros do Governo, eu gostava de, respondendo à bancada do Partido Socialista, que disse houve tempo, o canal História ficava bem nessa bancada, porque é sempre houve tempo. Mas eu também me lembro de houve um tempo em que o Primeiro-Ministro António Costa, e cito, disse: com o PS nunca haverá austeridade, com o PS nunca haverá cortes, com o PS, e tomem a minha palavra como certa, haverá sempre reposição de rendimentos. Talvez por isso percebamos porque Medina e Costa não estão aqui hoje. Porque o pacote que apresentam aos portugueses é a austeridade escondida que querem, ou com que querem, enganar Portugal. Mas isso talvez dê para alguns, não dá para todos. Vamos a números. Sra. Ministra, o Governo arrecadou no último ano 12 mil milhões em IRS. 12 mil milhões com os custos que impuseram aos portugueses. Com IRC, 7 mil milhões. Com IVA, 11,5 mil milhões. E até com o infame ISP, arrecadaram 1,8 mil milhões. Todos podemos fazer contas, e os que não souberem eu distribuo calculadora, para perceber que estão aqui 20 mil milhões e que o pacote do Governo é de 4 mil milhões. Sabem como é que se chama isto? Roubo! Roubo é o que há em Portugal. Roubo é o que temos. Diz o Governo que, porém, apesar deste roubo escondido, vai dar aos pensionistas... Roubo escondido, eu assumo as palavras que digo. Vai dar aos pensionistas um grande aumento. Senhora Ministra e Sr. Secretário de Estado, eu gostava que fosse honesto com os portugueses. É ou não verdade que foi alterada a fórmula de cálculo das pensões? É ou não verdade que o que o Governo está a dar em pensões é uma mera antecipação do que teremos no próximo ano? É ou não verdade o que hoje soubemos e que eu lhe queria mostrar? De que os pensionistas arriscam perder por ano 600 euros a partir de 2024. Eu queria que quem nos estivesse a ver em casa soubesse isto: que este Governo mentiu a Portugal quando disse que ia aumentar pensões ou salvaguardar rendimentos. A partir de 2024 vão perder centenas de euros todos os anos. Esta é a verdade que talvez o Governo não queira passar, mas que está clara como água nos números, que ninguém pode esconder. Diz o Governo: bom, mas vamos lá ao IVA da eletricidade. Tantos anos a pedirem isso que nós decidimos ser tão simpáticos e dar então o IVA da eletricidade. E quem estivesse a ver em casa e ouvisse aqui os seus deputados do PS pensava: finalmente António Costa teve um rebate de consciência. Mas como dizem as crianças, só que não. Eu tenho aqui uma fatura, Sr. Secretário de Estado, posso lhe enviar se quiser. Isto é uma fatura de uma pessoa que vive sozinha. No mês de férias, em que 12 dias não esteve em casa, sozinha. O consumo foi de 3.964 kW. O Governo baixou o IVA. E eu quero que os portugueses ouçam isto: para os primeiros 100, 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 pode ser, para os primeiros 100, está aqui. O que significa, meus caros, o que significa uma poupança de 1 euro. 1 euro. Podem fazer as contas hoje em casa. O que o Governo propõe é uma descida de 1 euro no IVA. 1 euro. Façam as contas. E eu peço aos portugueses todos que façam em casa as contas quando o IVA efetivamente baixar. 1 euro é o que este Governo vos deu para baixar o IVA. Peço conclua, Sr. Deputado. Vou terminar, Sra. Presidente. E por isso, Sra. Ministra, eu acho que hoje, quando veio a este Parlamento, poderia ter feito outra coisa. Poderia ter pedido desculpa aos portugueses. Podia ter pedido desculpa por aquilo que o Governo não conseguiu fazer. E, sobretudo, podia ter pedido desculpa
pelos milhares que à hora que estamos aqui a falar estão a encher os seus carros nas bombas de gasolina. Vêm os espanhóis com descontos diretos e com o IVA a níveis mínimos. E nós, sem termos coragem de baixar o IVA dos combustíveis. É uma vergonha que este governo tem que responder. Muito obrigada, Sr. Deputado. Uma vergonha. E por isso, Sr. Deputado, tem mesmo de concluir. Vou terminar, Sra. Presidente, agora mesmo. Sra. Ministra, em vez de vir dar aulas de história, responda a isto. Como é que o Governo não é capaz de ajudar os portugueses no momento mais difícil das suas vidas? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, senhores membros do Governo, senhores deputados. Eu começava por responder, não uma afirmação, eu considero mais uma provocação do Sr. Secretário de Estado, João Galamba, quando fala na carga fiscal comparativamente com Espanha. Eu devo-lhe recordar, caso o senhor não saiba, que nós temos uma carga fiscal muito superior à espanhola. Se não, veja que em 2000 Espanha estava nos 38,6, hoje está em 39,3. Portugal estava em 2000 com 37,3 e hoje 41,8. É importante que o Governo comece a perceber que, antes de falar aos portugueses, deve ter toda a informação na vossa posse para não dizerem mais mentiras. Não se ria, Sr. Secretário de Estado, não se ria, está numa casa séria e essa é a imagem que está a dar aos portugueses. Não se ria da dificuldade que os portugueses estão a passar lá fora. Não se ria. Fica-lhe muito mal. Começo também por dizer que estas medidas que são apresentadas são, no mínimo, vergonhosas para os portugueses. Temos uma inflação histórica. Os produtos alimentares tiveram uma subida de 12%. E o que é que os senhores fazem? 125 euros. Temos uma inflação energética, e isto sim, para o senhor Secretário de Estado, que está sempre a rir, de 30%. 30%. Como é que justifica uma inflação de 30%? É da sua responsabilidade e não o vi aqui com capacidade para saber explicar ou ter a vontade de explicar aos portugueses 30% de inflação no setor energético. Temos uma inflação no preço dos serviços de 6%, o dobro da União Europeia, o dobro. Temos o índice do preço da habitação, o Sr. Secretário de Estado deve saber isto, face a 2015, o início do governo socialista, de 182 pontos. 182 pontos. É uma coisa louca. Estamos a falar em 40 pontos acima da média da zona euro. É impossível viver-se em Portugal. E o que é que faz o Governo? Apresenta um pacote de medidas muito bonito, 125 euros, que isto dá 34 cêntimos por dia de cada ano e 50 euros para os dependentes menores. Sabe o que é que isso dá, senhores ministros, senhores Secretários de Estado? Dá 2 latinhas de leite para as crianças que o tenham que tomar no mês. E a partir daí morrem à fome se estão à espera da ajuda deste Governo. Digo-lhes mais que os senhores devem saber, mas eu relembro. Isto há um artigo muito bem feito que vocês podem ver. A partir de 2024, as pensões de 500 euros vão perder 261 euros. Não sou eu que o digo. Isto é um artigo de opinião com factos concretos e bem comprovado. E as pensões de 1.500 euros perdem 785 euros. Esta é a forma que o Governo Socialista engana mais uma vez os portugueses. Tem a falácia de dizer aos portugueses, quando deviam dizer não famílias primeiro, mas mentiras primeiro. Este é o Governo das contas certas, é o Governo que dá 125 euros, é uma esmola para as famílias, é uma vergonha este valor que estão a dar, tendo em conta o cenário inflacionista,
que vivemos no nosso país. As famílias estão pobres, vão continuar pobres e com este governo socialista vão acabar na miséria. Mas nós somos os únicos nesta casa a apontar o dedo. Não vemos nem nesta bancada, nem naquelas bancadas a capacidade para vir aqui dizer que vocês mentem aos portugueses. E digo-vos isto nos olhos, vocês mentem descaradamente aos portugueses e ninguém diz nada porque há uma vassalagem muito grande à bancada socialista e a este governo. Não contem connosco, nós somos eleitos para vos dizer as verdades. E a verdade é esta, vocês roubam os portugueses, vocês mentem aos portugueses. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Fernando Medina perdeu hoje uma oportunidade de pedir desculpa aos portugueses. Pedir desculpa aos portugueses particularmente porque não conseguiu explicar porque é que as pensões não aumentam. Houve claramente uma declaração de António Costa ontem que tentou vender, com a habilidade que tem, vender a banha da cobra, mas Fernando Medina não conseguiu explicar a fraude que é este suposto aumento de pensões. Vão dar metade da reforma às pessoas agora, mas vão tirar em janeiro. Esta é a grande observação e a grande coisa que aconteceu nesta conferência de imprensa de hoje. Aliás, a Ministra do Trabalho disse claramente isso mesmo. Disse que em janeiro vai haver um corte de pensões, porque vai aumentar 4% em vez de aumentar os 7,8% que teriam que aumentar. Essa é a grande questão e foi isso que Fernando Medina não conseguiu explicar hoje. Teve também a oportunidade de explicar porque é que não desceu o IVA nos combustíveis. Também não o fez. Teve a oportunidade de explicar porque é que não desceu o IVA do gás. Também não o fez. Se falarmos, por exemplo, e repare-se, voltando a falar de pensões, o apoio extraordinário de 10 euros que este Governo tinha dado aos pensionistas vai retirá-lo em janeiro. Ou seja, a partir de janeiro, os pensionistas vão receber menos 10 euros do que o aumento que estava previsto. Depois diz que vão devolver os rendimentos às pessoas. Isto significa apenas uma coisa. Nós temos a maior carga fiscal de sempre. E eles estão apenas a tirar aquilo que já deviam aos portugueses. Portanto, este é o governo do Partido Socialista, isto foi o que Fernando Medina apresentou hoje aos portugueses. Em relação ao IVA dos combustíveis, a desculpa é sempre a mesma, a União Europeia. Mas se olharmos para a Espanha, na fatura dos combustíveis há um desconto direto de 20 cêntimos. Em França, um desconto direto de 30 cêntimos. Porque é que em Portugal, mesmo que haja este problema com o IVA e com a União Europeia, porque é que não se faz esse desconto direto? É isto que os portugueses precisavam. Era um desconto direto nos combustíveis, porque só assim é que podem ir trabalhar. Repare-se uma coisa sui generis, que se nós analisarmos estes 125 euros que vão dar a cada português, isto reflete zero, ou seja, reflete 34 cêntimos por dia. A nível anual, 34 cêntimos. Depois, a cada criança, os 50 euros reflete 13 cêntimos diários. Estamos a falar de 47 cêntimos. 47 cêntimos que vai mudar a vida dos portugueses. Obviamente que não vai mudar a vida dos portugueses. Falou-se de passos urbanos e da CP. É um esquecimento, claro, do interior do país. Um esquecimento daquelas pessoas que vivem nos distritos menos desenvolvidos, nos distritos que têm mais dificuldade em os alunos irem para a escola, mas que são, mais uma vez, esquecidos por este governo. Em relação ao gás de botija, fala-se muito no gás de botija. Em Espanha é quase 3 vezes mais barato do que em Portugal. Aqui continua-se a dizer que vamos dar benefícios às famílias, mas o gás de botija continua caríssimo, quando 70% das famílias portuguesas têm gás de botija em casa. No fator da eletricidade, reduz a taxa de 13% para 6%, mas todos sabemos que existe também a taxa de 23% e nessa o Governo não mexe. Depois, Fernando Medina utilizou a tática de António Costa. Só que António Costa é muito mais hábil e muito mais inteligente. Foi agrupar as perguntas dos jornalistas. Isso significou que não respondeu a metade das perguntas que lhe foram feitas. Mas Fernando Medina gosta de usar esta fraude, quase que como António Costa gosta de a usar. E, para terminar, falar das declarações de ontem do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Realmente foram declarações que disseram que o PSD ajudou imenso e contribuiu imenso para estas medidas. Isto significa apenas que PSD e PS são iguais.
porque estas medidas não vão contribuir em nada para a melhoria da vida dos portugueses e esse é um fator primordial. Gostava de, antes de qualquer outra coisa, dizer o seguinte. O tempo que o Primeiro-Ministro esteve para apresentar estas medidas e que foram anunciadas com pompa e circunstância, esperava-se que respondessem aos reais anseios da população. O total do pacote que o Governo hoje anunciou tem um valor de 4 mil milhões de euros. 4 mil milhões de euros. Só em IRS o Governo cobrou 12 mil milhões de euros com a inflação. Só em IRS o Governo cobrou 12 mil milhões de euros com a inflação. Só em IVA, 11,5 milhões de euros. E podia continuar por aí, nos impostos sobre os combustíveis. Portanto, este pacote de ajuda é uma migalha daquilo que temos e que o Governo tem cobrado em impostos a mais, a enriquecer com a inflação. Mas este anúncio mostra ainda algo mais sério. A de que, quando a oposição, em julho, avisou o Ministro das Finanças, Fernando Medina, de que a inflação era um problema sério, de que vinham aí problemas financeiros estruturais e graves, o Ministro das Finanças desvalorizou. Disse que o cenário não era assim tão negro. Disse que a direita, como sempre, estava a exagerar. O resultado está agora à vista. O Primeiro-Ministro anunciou também hoje que iria dar aumentos a pagar em outubro de 125 euros e de 50 euros. Estamos a falar de um pagamento de uma única vez, de um valor que nem sequer paga ao material escolar, que agora se está a iniciar em termos de ano letivo, às famílias. São migalhas face à fortuna que o Governo tem arrecadado com a inflação e com o aumento do custo de vida. Talvez o cenário mais perverso venha com as pensões. E eu gostava de fazer aqui algo que talvez não seja muito habitual para quem está em casa, mas eu gostava de deixar isto claro. O Governo não está a dar nenhum aumento de pensões. O que o Governo está a fazer é a dizer que vai haver um aumento em outubro, antecipando um aumento que já estava previsto para o próximo ano. É uma fraude, verdadeiramente, porque se altera a fórmula de cálculo das pensões e se atribui um valor que já era para ser recebido no próximo ano. Não é um aumento, é uma antecipação, que é apresentada como um aumento. Hoje, António Costa faltou à verdade aos portugueses. Podia ter tido com coragem de dizer não temos dinheiro, não conseguimos fazer melhor. Não. Fingiu que estava a aumentar, quando na verdade o que está é a antecipar algo que já tinha previsto para o próximo ano, alterando a fórmula de cálculo. Por isso não, os pensionistas vão perder dinheiro e os pensionistas não vão receber nenhum aumento com estas medidas. Não podemos deixar de tocar no elefante na sala. Os impostos sobre os combustíveis. O Governo anunciou que vai trazer à Assembleia da República uma proposta para reduzir o IVA da eletricidade e deixa dois problemas fundamentais nas mãos dos portugueses: os combustíveis e o gás. Gostava de dizer isto: quase 70% das famílias portuguesas têm gás de botija. Não houve nem uma palavra para essas famílias. Mas pior, os impostos sobre os combustíveis, que todos os portugueses, aqueles que todos os dias têm que andar de carro, sentem, assim como toda a economia. Era hoje a oportunidade de fazer o que ainda ninguém percebeu porque é que António Costa não faz: descer o IVA dos combustíveis. O que falou de ISP e de adicional de IVA já está tudo em cima da mesa. Não é nada de novo. O Governo podia hoje ter descido os impostos sobre os combustíveis, aliviando assim sim a classe média e milhões de famílias em Portugal, mas decidiu não o fazer. Por isso é triste dizer isto, mas nós vamos ter de dizer: este plano é uma fraude política, uma fraude financeira e uma fraude fiscal. Nem nas rendas, em que o Governo anuncia um limite de 2%, copiando o que está a ser feito aqui em Espanha, não conseguiu fazer o que muitos senhorios hoje também esperavam: que apoios é que vão ter para compensar o não aumento das rendas. O Governo diz que vai estudar a melhor forma fiscalmente de os compensar. Um plano vazio, um plano tardio e um plano que não tem nenhuma repercussão na vida real das pessoas. Por isso, esta era a pior notícia que podíamos ter do Governo de António Costa e era a pior notícia que podíamos ter do Governo hoje. Um Governo completamente desorientado, um Primeiro-Ministro visivelmente nervoso a apresentar estas medidas, porque sabe que o que o Chega está aqui a dizer é a verdade. É uma fraude o que hoje foi apresentado. Não se traduzirá em quase nada no bolso dos portugueses e não vai certamente conter a inflação, que vai continuar a galopar.